Bem, pessoal, o filme que eu escolhi para assistir e fazer minha análise foi o filme Narradores de Javé, que é uma produção brasileira. Esse filme eu nunca tinha ouvido falar dele, mas quando eu pesquisei sobre alguns temas relacionados à nossa disciplina, eu encontrei ele, encontrei até trabalhos que foram realizados sobre ele, e eu achei interessante porque se alguém já realizou um trabalho como um artigo científico sobre um filme, eu achei que valia a pena eu assistir ele e ver o que ele tinha a me apresentar. Então eu assisti o filme Narradores de Javé, que trata sobre uma comunidade baiana, afastada, humilde, que sofreu a ameaça de sumir do mapa devido à construção de uma usina hidrelétrica que queriam fazer exatamente no local aonde era essa vila. Então a vila corria o risco de ser inundada e toda a população então precisaria sair desse lugar. Então os moradores eles se mobilizaram para que isso não ocorresse, e uma forma disso acontecer seria se a comunidade tivesse uma relevância histórica, ou então fosse tombado como um patrimônio pelo governo. Então, eles tentaram desenvolver um livro que contasse as histórias de formação e cultura desse lugar, que era o que eles tinham mais característico de mais importante, digamos assim, para eles. Eles tinham as suas histórias de como foi formado o Javé, de seus heróis e histórias do passado. Então, eles começaram a contar estas histórias e queriam formar um livro para poder mandar para as autoridades, para eles verem se poderia ser algo relevante para que eles não precisassem serem afetados pela inundação, pela construção da usina. Então, só que ninguém dessa população, quer dizer, quase ninguém da população sabia ler nem escrever, era analfabeto. Então eles entraram em contato com o carteiro dessa vila, que ele foi de porta em porta perguntando aos moradores as suas histórias de vida, o que sabiam sobre a formação de Javé, só que cada um contava a sua versão e ninguém apresentava provas. E uma das exigências que, no caso, as autoridades fizeram era que tivesse provas que pudessem mostrar que realmente era verdade as histórias que as pessoas contavam. Só que ninguém tinha. Eles acreditavam que a palavra deles era o suficiente. Só que eles mesmos se contradiziam nas histórias. Eles contavam a mesma história, só que cada um a sua versão, e puxando mais para o seu lado, em prol do seu benefício pessoal. Então, só que por fim o tempo passou e o livro não foi escrito. O carteiro não conseguiu escrever porque as histórias não combinavam, não tinha como escrever. Cada um contava uma história diferente. Então, por fim, a comunidade acabou sendo inundada e os moradores tiveram que sair dali e se adaptar a um novo lugar. Então, nesse filme, eu pude perceber várias questões, assim, que são relacionadas à disciplina, entre elas a questão da identidade, que é um ponto bem pertinente nesse filme. Que, por mais que o povo tenha sua cultura, se ele não tem uma grande história, se é uma comunidade meio afastada, os interesses não valem a pena para quem tem interesses maiores. Como no caso, se o governo tinha interesse de construir uma usina e essa vila tão pequena e sem uma importância histórica ou sem ser considerado um patrimônio histórico, um patrimônio tombado, então, por fim, não foi relevante para os governantes. A outra questão é sobre a questão do progresso, da modernidade, da própria globalização que a gente tratava nos fóruns. Então, que esses itens eles são capazes de destruir ou até mesmo obrigar as transformações de identidade de um povo, como era Javé, tranquila no seu canto, no seu modo de vida. Eles foram, então, o lugar onde eles moravam foi destruído, foi inundado, então eles precisaram se adaptar a uma nova realidade, precisaram mudar os seus hábitos, os seus costumes, abandonar a sua terra. Então, por fim, isso afeta a identidade, afeta a cultura, é uma mudança. E a questão da ideologia do poder também, como eu citei, é que quem tem mais poder pode mais. O governo pode mais, sem dúvida, em comparação a uma comunidade. Eles não podiam fazer nada para impedir que o governo construísse aquela usina hidrelétrica ali. Então, por mais que o povo tenha a sua história, a sua cultura, o seu modo de vida, se esse povo não tem uma importância para o governo especificamente, então, se o governo tem interesses maiores, ele vai conseguir se impor. E a questão também do analfabetismo, que essa comunidade era analfabeta, não tinha acesso nem à escrita, nem à leitura.
então precisaram contratar outra pessoa para fazer isso, e então a forma que eles preservavam a sua identidade era através da oralidade, que para eles sim tinha importância, tinha credibilidade, só que para o conhecimento científico, no caso, precisaria ter provas, documentos, gravações, algo assim que fosse capaz de provar, mas eles não tinham nada. Então a oralidade para eles era o que era o mais significativo. Então eu acredito que quem quer ter um aprofundamento assim sobre essas questões de identidade, até mesmo de globalização, é interessante assistir esse filme. E muitas pessoas pensam que filme brasileiro não tem muita credibilidade. Claro, esse filme não é de ação, não é de assim de fazer sentir grandes emoções, mas te provoca reflexão. Então eu acredito que é bem interessante assistir. Eu recomendo.